queria falar com você assim, tipo assim, eu estive na Califórnia 3 vezes, e aí eu fiquei olhando. Eu sou um cara que eu gosto de ir quando eu viajo, eu gosto de ficar como nativo, pra Uhum. entender um pouco as manifestações culturais daquela região. O Lucas vai falar um pouco melhor sobre isso. E aí, trazendo o que eu havia comentado com você, desse professor que passou essa visão, e no diálogo que eu já tive com ele algumas vezes, ele fala, né? Infelizmente, o racismo ele existe no mundo, a gente sabe disso, na Europa, nos Estados Unidos, Brasil, enfim. Mas o negro nos Estados Unidos, ele tem um comportamento diferente perante a busca dele, perante a leitura de sociedade que ele faz. Por isso que eu falo assim, tipo, pro jovem aqui, ele ter essa consciência e falar, eu sou capaz, eu vou pra cima. Porque você vê, lá é normal, independente, que a gente sabe que infelizmente o racismo existe, mas você vê médicos, advogados, engenheiros, não é? Muito Diria assim. que, pelo menos na cidade de Nova York, E na Califórnia, realmente, né, ele é tem muito alguns lugares, empoderado lá, tem assim, alguns lugares que a gente muito. sabe, né? Eu acho que tem alguns elementos assim que são importantes de refletir, que é a primeira coisa é que tem vários dados em comum entre os Estados Unidos e o Brasil. Primeiro que os Estados Unidos têm a população mais encarcerada do mundo, o Brasil tem o terceiro lugar de maior encarceramento. E lá um jovem negro com certeza vai passar pelo menos uma vez pelo sistema prisional. Sim, sim. Às vezes por uma apreensão policial. Não tô falando de cárcere, ele vai ter contato com o sistema prisional. Vai ser levado para uma delegacia e tudo mais. Existe um processo que é a ideia de que os negros aqui no Brasil são mais passivos, nos Estados Unidos menos, que é uma tese que o movimento negro tenta desconstruir muito, porque, na verdade, são modelos diferentes que ocorreram de processo de direitos civis, né? E de teses distintas. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a população negra viveu uma série de códigos civis que se separavam, né? Que eram tipo um apartheid, como na África do Sul. Sim. Isso fez com que tivessem várias consequências muito ruins para a população norte-americana e gerou também um processo posterior, na abertura disso, que foram universidades autogeridas, várias coisas com separatismo. E aí você teve um primeiro avanço universitário nos negros nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, a gente desconstrói essa ideia da passividade, lembrando exatamente que houve muita luta e resistência. Tipo, se você olha a Revolta dos Malês na Bahia, o próprio Quilombo dos Palmares é uma experiência exemplar no mundo de um século de resistência, de enfrentamento. Então, na verdade, os dois países vivem um dilema importante de luta contra a desigualdade racial. E nós temos um avanço significativo de negros hoje formados no Brasil, mas acho que, sobretudo, a gente compreender que várias coisas são muito parecidas, né? Então, superencarceramento, pobreza, desemprego, a violência contra a população negra, o genocídio são coisas que essas duas populações vivem. Então, nós temos que olhar muito mais nesse sentido, de como eliminar o racismo e olhar as ferramentas de luta nesses dois países, do que, de alguma forma, estigmatizar o quanto eles são mais ou menos altivos que nós, né? Tem a ver mais com uma consequência de leis. O Brasil teve uma série de leis raciais implícitas. Porque quando você tem a maioria da população negra e aí você não cria política de moradia, você tá fazendo uma lei racista, né? Então, eu acho que uma lei racista pra gente citar, por exemplo, que não tá dentro de um código de divisão de apartheid, mas que foi super de negligência e de separação, é que antes da escravidão acabar, o Brasil criou uma lei chamada Lei de Terras. Naquele momento, se você ocupasse a terra... Desculpa. Imagina. Naquele momento, no Brasil, se você ocupasse a terra e desse utilidade para ela, você podia gerir aquela terra. Como os negros iam ser livres e haver uma lei de fim de escravidão, o Brasil antecedeu isso com uma lei de terras, proibindo a ocupação da terra. O que você fez? Centenas de milhares de negros libertos não tiveram acesso à terra para plantar e para comer. Se tivesse sentido, talvez tinham desenvolvido uma outra economia e talvez tomado outros rumos de gestão do país. Então, existiram leis também. Então, o Estado sempre foi construindo esses processos. E há muita resistência. Eu acho que os Estados Unidos não tem, por exemplo, uma política de acesso à universidade pública tão intenso quanto a nossa. Então, tem vários elementos que eu busco mais compreender para entender lutas em comum do que essa ideia, né, de que eles estão mais à frente ou menos, porque existem várias coisas que eles também
não têm e que nós não temos, ou várias coisas que a luta deles foi capaz de avançar e a nossa não. Ou vice-versa, né? Dentro desse sentido. Mas entender que o racismo precisa ser abolido no mundo. Sim. Rica a sua informação. Obrigado, hein? Né? Pô, Nossa, demais. maravilhosa.